Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV, hoje um convidado muito especial, André Mioto. Ele é gaúcho de Porto Alegre, casado, pai de 3 filhos, formado em administração de empresas e sócio da Loto, AMX Soluções em Gestão Integrada. Tudo bem, André? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui contigo. É um prazer estar aqui com a gente e saiba da sua contribuição para muitos que estão assistindo, sua experiência certamente será muito valiosa. Sabe que em tudo que eu venho plantando nos últimos 15, 16 anos, a minha missão e a minha expectativa é sempre eu deixar um legado. Então, eu vou fazer o meu impossível aqui para tentar deixar bacana, André. Algo agregador. Legal. André, você é uma pessoa jovem, mas tem já uma carreira bastante brilhante. Eu conheço sua carreira, é bastante intensa. Conta como tudo começou, desde o início da sua... Eu tive uma infância muito difícil, mas eu agradeço a isso. Porque meu pai tinha uma condição boa financeira, mas ele também teve uma criação italiana, uma criação fechada. Então, tudo que nós queríamos, ele fazia nós conquistarmos, pai rico, pai pobre. E eu fui começar a buscar novos negócios, profissões, muito cedo. Com 15 anos, eu entrei de office boy no Banco Real, através de uma entrevista onde eu queria ser motorista do superintendente. Ele olhou para mim e falou, pô, mas tu tem 15 anos, tu não tem carta de motorista ainda. Aí eu olhei atrás dele, eu vi que ele tinha uma foto, ele e a família. E eu falei, aonde é essa foto? Ele, em São Paulo, no Labuca Romana. E eu falei, eu já estive lá. E comecei a falar outros assuntos com ele. Ele pegou o telefone, ligou para a gerente administrativa do banco e falou, tem vaga de office boy na empresa? Aí ela falou, eu acho que ela falou assim, não tem. Abre uma que eu estou mandando uma pessoa. Bacana. Eu tive uma infância onde eu tive que lutar e conquistar por algumas coisas. E isso fez construir um cara mais batalhador e guerreiro. Bacana. E assim, você já começou trabalhando sendo reconhecido a sua competência, porque se ele tomou essa iniciativa, é que já vislumbrou em você uma pessoa que agregaria muito valor à empresa. Isso eu agradeço muito ao meu pai, Roberto, porque meu pai fez nós conquistarmos tudo. Então eu nunca tive receio, medo ou alguma coisa que me amedrontasse na frente de pessoas de grau superior ao meu, sempre mantendo a educação e o bom senso, mas eu sempre tive aquela gana por conquista. E eu creio que tanto nessa entrevista como em outras, eu sempre demonstrei a proatividade. E isso, queira ou não queira, é um diferencial perante o mercado. Claro. Eu tive um grande benefício que essas pessoas que me deram as portas abertas, que me abriram as portas, me serviram depois como algum tipo de escada para eu conquistar conhecimento. Muito bom. E ser reconhecido é sempre prazeroso, é sempre bom. Qual foi a sua primeira promoção, né? Ainda bem jovem? Isso é uma excelente pergunta, porque a minha primeira promoção, eu tive uma experiência positiva que eu uso hoje em minhas palestras, o feedback. Eu fui promovido de office boy júnior. Em um ano, eles me promoveram para caixa. Para ser caixa de um banco, além de tu ter toda a tua vida rastreada, você deve estar passado por algumas funções dentro da empresa. E a minha gerente, em um ano, me levou de office boy para caixa. E ela, no dia da promoção, ela me chamou e falou, André, eu estou fazendo uma promoção para você por 3 fatores, 2 positivos e 1 negativo. E eu, muito novo, perguntei, qual é o negativo? E ela falou, você deve ter horários na sua vida. E eu falei, pô, legal, porque eu chegava alguns momentos atrasados. E os positivos? Tu é um menino proativo e comunicativo. O nosso banco busca clientes que não venham somente comprar produtos nossos, que nós tenhamos algum elo de relacionamento. E isso que significa para a gente um bom funcionário, que mantém esse elo de relacionamento. Porque quando eu mantenho um elo de relacionamento com o meu cliente, o resultado é a captação máxima das oportunidades que ele vai ter com a gente. Então, para mim, hoje eu uso isso nas minhas palestras, porque o feedback, tanto em promoção como numa advertência, ele é ponto fundamental. Bacana. Você com esse perfil totalmente empreendedor, ou seja, esse foco que você tem muito interessante, você deu uma desviadinha de rota, esse quis ser aviador. Por que aconteceu isso? Por causa do meu relacionamento também.
O superintendente do banco, sem eu saber, tinha um cliente que ele era dono de uma empresa chamada Fruta Cor. E ele era piloto da Lanchile. Como só eu falava inglês na agência, ele começou a visitar a agência, o nome dele era seu Luciano. E o gerente da agência me chamou para fazer a intermediação dele com o gerente. Daquele momento até a minha saída do banco, o meu relacionamento com esse cliente foi fantástico. E, sem eu saber, ele fazia comentários meus para o superintendente. No meio desse trajeto todo, eu comecei a descobrir que ele era piloto e comecei a pedir para ele, meu sonho sempre foi ser aviador, eu queria voar. Ele chegou para mim e me pagou um curso. Bacana. Chegou para mim um dia, me deu um envelope e falou, aqui começa o teu sonho. Eu sinto como se fosse hoje. Eu olhei para a cara dele, olhei aquilo e falei, mas isso aqui é um curso de aviação comercial. Ele, os primeiros 4 meses está por minha conta. Foi numa empresa chamada Aerosul. E eu comecei por aí. Passei, a VASP, a antiga VASP, foi fazer seleção em Porto Alegre. A chefe da banca era Irene Osório. Me selecionou, vim para São Paulo, fiquei aqui fazendo curso interno durante 6 meses. Comecei a voar, voei 8 anos e meio, quase 9. 2 anos nacional e o resto tudo internacional. Mas aí, o que aconteceu que você encerrou precocemente a sua carreira como aviador? Por 2 motivos. A vida é feita de ciclos. E isso eu venho descobrindo, Roberto, cotidianamente em nossa vida. Chegou um momento da minha vida profissional que eu comecei a me sentir que algo não estava correto. Eu ganhava bem, eu viajava o mundo inteiro, mas emocionalmente eu não estava tranquilo. Alguma coisa estava fazendo eu bater com a cabeça na parede. Hoje eu descubro o que é, tanto que tem a teoria das ondas, que é muito utilizada na gestão de produção e gestão de qualidade, que ela diz que nem você, nem uma empresa permanece no mesmo ciclo, na mesma fase, se o seu eu, se a sua empresa ou o mercado exige que você esteja em outro. Sim. Chegou um momento que eu estava vindo de Frankfurt para São Paulo e eu conheci um passageiro, um japonesinho, que ele devia ter 1,60 m. E eu caminhando pelo canudo do avião, pela passarela, estava com as pernas cansadas, e ele olhou para mim e falou em inglês, posso falar com você? Eu falei, claro. Vocês têm uma profissão mágica. E eu falei, por quê? Vocês fazem sempre o que nós juntamos dinheiro a vida inteira para uma outra vez fazer. Aí eu falei, o senhor está mais ou menos certo. E ele, por quê? Eu falei, porque nós fazemos aquilo que vocês juntam dinheiro a vida toda para fazer uma vez e aproveitam muito. E nós fazemos de uma forma tão cotidiana e roteirista que aquilo se transforma chato. Aí ele olhou para mim e falou assim, André, tu também não está tão errado. Mas eu vou te falar uma coisa. Tu sabe o significado de um homem hoje? Eu falei, não. Um homem, para ser homem, ele tem que fazer 3 coisas na vida. Plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. Eu falei, eu já ouvi isso na escola. Então me interpreta isso. Foi Deus que chegou e colocou a mão naquele rapaz e falou isso para mim. Bacana. Não sou evangélico, não tenho nada contra evangélicos, mas eu acredito muito em Deus, tenho uma fé muito grande. Ele falou assim, André, quando eu te falo que escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho, tu deixar um legado, deixar uma missão e capacitar alguém para que quando tu se vá, alguém dê continuidade naquilo. Roberto, eu me lembro até hoje, dia 2 de novembro, eu posei em Guarulhos, peguei o ônibus da empresa, fui até Congonhas, fui na minha chefia e pedi demissão. Poxa. A minha chefia olhou para mim, a Irene Osório, e falou, mas tu não tem motivo para se demitir. Eu falei, alguma coisa dentro de mim está falando para tomar essa decisão. Eu ganhava muito bem. Eu fiquei 3 meses desempregado e apareceu para mim uma oportunidade que hoje é o que eu amo e que nem diz o Ayrton Senna, eu faço o que gosto e ainda recebo por isso. Poxa, que bacana. Mas foi um reinício, né, na verdade. Totalmente. Então, como é que foi isso, essa transição? Foi muito difícil, porque financeiramente foi muito difícil, emocionalmente foi muito difícil, excelente pergunta. E aí eu deixo uma lição de vida para quem está me assistindo. Tenham sempre na vida de vocês mentores. Por quê? Porque nem sempre as decisões que vocês vão tomar dependem somente de atitudes e pensamentos de vocês. Eu tomei algumas atitudes que talvez estavam erradas ou certas, mas para mim estavam certas. Mas eu tive mentores, amigos que estavam preparados e me acompanharam nos momentos, me dando conselhos e me direcionando. Então, eu não sofri tanto. Mas financeiramente e emocionalmente foi começar do zero. Mas alguma coisa dentro de mim falava, vai por aqui. Bacana.
E para você aguentar tudo isso, além desses mentores que você disse, você tinha alguns propósitos bem fixos na sua mente que você, é por aqui que eu vou. E é o que eu uso na minha empresa hoje, com meu sócio. Eu tenho alguns valores dentro de mim que desde aquela época só amadureceram mais. Eu tenho um grande amigo meu chamado Alcides Braga, e essa pergunta que tu me fez, muitas vezes eu faço para ele para ver se eu estou no caminho certo. Senhores, nem sempre o teu início ou a tua caminhada, tu vai saber no início se está correta. Se tu não tiver força de vontade, alguns valores que te digam onde tu quer chegar, alguns marcos decisórios que vão te dizer se tu está sendo empreendedor ou tu está sendo teimoso, e tu acompanha aquilo de uma forma racional, muitas vezes tu vai te decepcionar de uma grande forma no final. Então eu usei marcos decisórios, tanto financeiros, como espirituais, como os emocionais, e eu contei com grandes amigos. Bacana. E a MX Soluções, como nasceu? A MX Soluções partiu de um grande amigo meu chamado José Roberto Andreazzi, que me deu uma oportunidade quando eu voltei de Portugal. Eu era responsável de um projeto da Fiat em Portugal, Espanha e Brasil, de pós-venda. E ele me chamou para eu administrar a empresa dele, para ser controller comercial e industrial da empresa dele. Esse homem, além de ele me dar um grande conhecimento humano, ele me evoluiu nas deficiências que eu tinha, porque o grande profissional não quer dizer que ele é perfeito em tudo. Se tu não for moldado no teu dia a dia, tu sempre vai cometer algumas falhas, porque tu não vai estar com teus pilares completos. Claro. Durante o trajeto do trabalho com ele, eu fui observando que o que eu aprendi na empresa de consultoria, eu podia começar a traduzir nas empresas, não só na dele, porque na dele eu traduzi isso em atitudes, incorporei sistemas de gestão humano, sistema de gestão baseado em informações adequadas, verossímeis, sob processos adequados, otimizados, criando uma matriz de responsabilidade para todos os profissionais, treinando e capacitando as pessoas de forma que quando eu saísse daquelas áreas, elas ficassem com um legado profissional e pessoal. E eu comecei a fazer alguns trabalhos externos em conjunto, trabalhando na empresa dele. Um dia eu estava fazendo uma reunião numa empresa chamada Votorantim Celulose e Papel, e o diretor industrial deles me fez uma solicitação que era de uma nota fiscal. E eu olhei para ele e falei, essa nota eu terceirizo. Ele olhou para mim e falou assim, André, tu é 90% bom. Os 10% é que talvez tu não está utilizando corretamente o que tu melhorou na minha empresa. Formaliza a tua empresa. Porque se tu não formalizar, é como um casamento. Tudo tem que ser formalizado. Porque dessa forma tu vai ser abençoado e próspero. E eu vim de São José dos Campos para cá pensando nisso, Roberto. Cheguei aqui, estou falando isso em 2002, 2003. Peguei e formalizei a minha empresa. E aí eu comecei a trabalhar, mas não 100%. Continuei trabalhando na Fremplast e em 2007 eu tomei a decisão porque chegou um momento que disseram para mim, André, assume que é esse o caminho. Bacana, André. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora. Temos um segundo bloco com o André, contando um pouquinho mais dessa experiência dele, bastante interessante. Tenho certeza que você vai gostar ainda mais. Até lá.